Jayaman marcou presença no evento da Vanity Fair, a revista pela qual ele foi capa nesse mês de novembro. Ele foi recebido por uma multidão de fãs enlouquecidas, apaixonadas, e muitas delas, inclusive, conseguiram ter as suas revistas autografadas. Então sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Nosso assunto são as últimas novidades de Jayaman. Então já se inscreve aí no meu canal, já deixa seu like pra gente continuar acompanhando tudo. Estamos aqui às batucadas do meu filho. Já fiz um vídeo hoje, então eu preciso adiantar a janta, então é desta forma que nós iremos fazer o vídeo hoje, tá bom? Não posso deixar de trazer esse vídeo hoje e também não posso deixar de fazer a janta. O evento aconteceu poucos dias antes do grande lançamento de Sandokan e foi sem dúvida, né, um evento muito aguardado e esperado pelos fãs. Muitos flashes, energia lá em cima e o público, né, gente, completamente eufórico. Inclusive, esse momento me lembrou logo no início quando o Jayaman foi para a Itália. Falando de início, ele concedeu uma entrevista, claro, e ele falou um pouco sobre a sua trajetória e como também ele lidou com as críticas que ele recebia, as difamações, que muitas delas, inclusive, acompanhamos aqui no meu canal, muitas delas partindo da mídia turca, muitas, mas não todas, né? Porque nós temos aí nosso querido Alessandro Rosica, que adora falar mal do Jayaman. Agora, nas palavras do Jayaman: quando eu morava na Turquia, a imprensa me atacou inúmeras vezes. Tentou me difamar, inventaram um monte de notícias ruins e falsas. Depois, escolhi seguir o meu caminho, escolhi vir para a Itália. Primeiro te odeiam, brigam com você, depois começam a te respeitar e depois até a te imitar. Só falou verdades, né, pessoal? E aí ele explicou até que a fase atual, o lugar em que ele se encontra, a posição em que ele se encontra hoje, é meio que uma vingança, né? Mas não uma vingança ativa, algo que ele tenha planejado meticulosamente, feito estratégia. Não, as coisas aconteceram, né, e calhou dele provar completamente o contrário para tudo e todos que falaram mal dele. Ele disse que seguiu em frente, deixou o tempo agir e meio que fez, né, dos obstáculos um momento de aprendizagem. E aí ele foi questionado: o que é preciso fazer para você se apaixonar? Quando vejo contradições completamente equilibradas, simplicidade e loucura ao mesmo tempo, isso me intriga. E falando sobre paixão, né, gente, não dá pra deixar aqui de mencionar a ausência de Sarah Bloom ao lado do Jayaman. Desde que eles assumiram o relacionamento publicamente, ela acompanha ele em todos os eventos. Não teve um evento que eu me lembre de cabeça que ela não tenha comparecido. E eu também notei que ela e ele não se seguem mais lá no Instagram, embora que as fotos dos dois permaneçam em ambos os perfis do Instagram. Pode ser que seja um bug do Instagram, sei lá, né, um erro aí do Instagram. Pode ser que seja. Pode ser também uma ferramenta nova que você consegue esconder quem você segue, ou, por exemplo, algo que esteja disponível somente para pessoas com muitos seguidores. Pode ser que seja, mas é um pouco estranho, sim, né, que ela não estivesse ao lado dele, uma vez até que eles estavam na própria Itália, né, que era a casa dela, e somado com essa questão do Instagram, né, mas assim, tá muito cedo ainda pra gente falar qualquer coisa, ou pra gente se basear em somente seguir ou não seguir, né, mas de acordo com as regras, né, da internet, deu um follow, é que tem um problema aí, né, mas vamos acreditar que não, e vida que segue. E aí ele foi questionado, né, como que ele se vê daqui a 10 anos. Eu não tenho um sonho ou um lugar específico. Sonho com uma casa com paz interior, cercado pelas pessoas certas. Tenho capacidade de zerar tudo e começar tudo do zero. Agora, por exemplo, estou na Espanha gravando em outro idioma. Isso é sair da zona de conforto. E eu adoro isso. Ele ainda compartilhou a filosofia dele sobre envelhecimento. Meu sonho seria apenas permanecer jovem por dentro, nos sentimentos, na vontade de fazer as coisas. A velhice começa quando você desafia mais nada, quando você não quer aprender e de não se repetir. Essa sensação de melhorar
de se surpreender, de não se repetir, é o que mais me mantém vivo. Esse foi somente um trecho da entrevista dele, que foi finalizada com o Jayaman ovacionado, com muitos aplausos para ele. Ele fez uma excelente passagem pelo evento, foi muito bem recebido, com carinho dos fãs, e também deu bastante carinho. Agora, minhas queridas, é só a gente esperar a grande estreia de Sandokan. O vídeo terminou e eu preciso terminar aqui, ó, as minhas espinafres. Um beijo, minhas queridas, e vejo vocês no próximo vídeo.